Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade e lá você encontrará todo o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade da Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. Aqui em Araras nós vamos ao ar às sextas-feiras às 19h30 pelo NET TV Canal 4, com reprise aos domingos e terça-feiras também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Tudo bem, Stefano? Como vai? Tudo bom, Josivaldo? Como é que vão as coisas? Vão bem. Tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos lá. Esse é o nosso programa 66, né? Você sabe que eu estava antenando para um fato esses dias, que nós já fizemos este 66, mais de 60 programas, não repetimos nenhum tema. Repetimos alguns entrevistados, mas não repetimos nenhum tema, o que mostra o quanto a universidade é pródiga em assuntos, né, em conhecimento. Uma diversidade bastante grande. Legal. Isso é muito positivo. Muito. E para a nossa entrevista da semana, hoje nós temos o prazer de receber aqui o Francisco Silva Neto, ele que é da UFSCar, estudante. Tudo bem, Francisco? Como vai? Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Nós é que agradecemos, o prazer é muito grande. Vamos para os nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Começamos com o Stefano. Muito bem, Josivaldo. Nessa semana, as voltas às aulas nas universidades públicas, a UFSCar voltando agora, algumas outras universidades da região também, na semana passada, e acho que por conta disso, de algumas infelicidades, vamos dizer assim, que aconteceram, eu trouxe o destaque da semana. Na verdade, ele é referente a trotes preconceituosos que aconteceram na Unicamp, né? Então, começou, acho que na semana passada, com a engenharia mecânica na distribuição de um manual dos estudantes, mas quem fazem são os diretórios acadêmicos, né, na distribuição para os alunos ingressantes. Eu não vou reproduzir, eu coloquei aqui na minha colinha, mas não vou reproduzir as falas. Mas nesse da engenharia mecânica era um manual com algumas citações preconceituosas, né, falando sobre as mulheres, falando sobre festas e sobre a beleza feminina, né? Alguma coisa que é bastante inapropriado, né, numa vida universitária, também incitar esse tipo de comentário. E não bastasse isso, já tinha causado polêmica, já tinha saído na mídia, acho que no final da semana passada. No começo dessa semana, novamente acabou acontecendo na Unicamp também, no curso de Biologia, também na distribuição de manual para alunos ingressantes, né? Repetir que os manuais eles não são feitos pela instituição, né? Eles são feitos por diretórios acadêmicos, pelos alunos veteranos que estão recepcionando os ingressantes. E dessa vez os comentários foram também preconceituosos, mas em relação a questões voltadas para a sexualidade e da regionalidade de alguns estudantes, né? Então, assim, mostrava um preconceito sobre alguns estudantes que vinham de regiões mais do norte ou do nordeste. Também é algo que deve ser repreendido, não é algo positivo para uma vivência harmoniosa na universidade, né? Quando isso vai parar, né? Que coisa impressionante. Eu acredito que as coisas vêm diminuindo, se a gente parar para pensar. Eu mesmo, quando eu entrei na universidade, o meu maior medo era em relação ao trote e tudo que ia ter para passar. Dentro da UFSCar foi uma maravilha, não aconteceu nada. Fora também não aconteceu nada. E eu acredito que os alunos que não vêm passando por isso, que já não têm essa experiência, não estão sentindo falta desse... Eu já ouvi muita gente dentro da universidade dizendo que essas brincadeiras que a gente está acostumado a chamar de trote eram uma ferramenta importante para você manter a ordem dentro da comunidade. Que ordem? Se fôssemos mais selvagens, valeria a pena, né? Mas com a sociedade evoluindo, e eu acredito que os alunos mais novos que não passaram por isso, não estão vendo por que fazer algo do gênero. Eu acredito que é algo que tem diminuído. Tem diminuído bastante. Quem já passou é muito resistente em largar a mão desse ritual que eles consideram importantes para a ordem social. As instituições, na verdade, elas têm
priorizado ou tem chamado atenção para isso, incentivado trotes solidários. Muitos alunos têm aderido, né, a essa onda, vamos dizer assim. Na verdade, é o que seria correto dentro de uma universidade. Mas também, mesmo diminuindo, né, essas questões preconceituosas, elas acabam refletindo algumas coisas que estão presentes na nossa sociedade ainda, né? A questão desse machismo, né, exacerbado. Também nesses manuais, eu acabei não comentando, mas também incentivava o uso de bebidas alcoólicas, né, falando sobre grandes festas. A gente sabe que isso acontece na universidade, mas também o uso da bebida alcoólica ele tem que ser bastante moderado, né? Então, na verdade, ela acaba refletindo ali algumas coisas que estão presentes na nossa sociedade. Vamos torcer para que diminua até não acontecer mais, né? É uma tristeza isso, porque eu já estou dentro da universidade há quase 20 anos como professor, né? E realmente, isso que o Francisco falou procede, tem diminuído substancialmente, sim, mas aqui e acolá ainda se observa algum acontecimento, e quando ele vem associado a, como foi dito pelo Stefano, a questões de machismo ou preconceitos, isso é mais triste ainda, porque vem de um setor ou de um local de formação de pessoas, né, que serão futuros disseminadores do conhecimento, né, líderes, lideranças. Então é pior ainda, né? O que quer dizer que a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito. O trote, só para conhecimento das pessoas, ele tem uma associação com a formação da universidade na Idade Média, porque o indivíduo, ao ingressar na universidade, ele vinha de áreas rurais muito distantes e trazia, às vezes, vinha sujo e tal. E aí eles eram lavados, banhados, cortava-se os cabelos, aparava e tal. E tinha todo um ritual nesse sentido. A carnavalização do trote, aí o preconceito, ou o que quer que seja, aí é um fenômeno brasileiro, vamos dizer assim, né? Uma tristeza, mas vamos continuar trabalhando dentro das universidades com o objetivo de fazer com que esse negócio... Recebemos os nossos calouros essa semana e uma das primeiras coisas, na primeira fala que nós tivemos lá com ele, foi o seguinte: é proibido, né? Não se sinta constrangido com relação ao trote, nos procure, né? E se por acaso você estiver na cidade e isso acontecer, você pode procurar a polícia, inclusive, né? Fique à vontade. E nos procurar também, claro. No Brasil a gente é relativamente respaldado, né? Eu estava vendo um dos filmes indicados ao Oscar, um dos documentários que conta do problema grave de estupros que tem dentro das universidades norte-americanas, e também pela forma da mentalidade da sociedade norte-americana, muitos desses casos são abafados, eles não querem manchar o nome da instituição, e esse é o tipo de coisa que a gente ainda não está vendo aqui, né? Mostrando como igual você disse, que aqui a gente carnavalizou o trote, mas tem coisas piores que estão acontecendo em outros lugares. Pelo menos isso ainda não chegou aqui, né? Acho que nunca vai chegar. Vamos abrir essa caixa preta, né? Exatamente, também tem isso. A gente não sabe se as instituições daqui estão seguindo esse mesmo modus operandi, escondendo tudo que tem acontecido, né? Uma pena. Talvez prolongue muito, né, os comentários no destaque, mas só uma observação, foi bom você ter lembrado nisso. Mas também existem algumas instituições onde alguns grupos de mulheres, né, de alunas, têm se manifestado em relação a algumas questões desse ponto, né? Então, principalmente de alunas ingressantes, sobre brincadeiras de vender o corpo, né, de que a bichete pertence a um determinado veterano. Essas coisas no Brasil, elas também acontecem, talvez não com a mesma amplitude, mas é uma coisa também que precisa ser prestada atenção. Muito bem, eu tenho dois destaques aqui, rapidamente um deles. Essa semana o governo autorizou que empresas com capital estrangeiro possam entrar no mercado aéreo brasileiro. Essa é uma discussão antiga, foi a partir de um decreto, apesar do legislativo ter em análise o mesmo problema, o governo se antecipou em função da crise. Hoje, antes do decreto, ela podia participar das empresas nacionais da empresa nacional apenas com 20%.
capital estrangeiro. De capital estrangeiro. Agora passou para 49, na maioria, em muitos casos, e até 100% quando existe política de reciprocidade entre os países. Há uma série de controvérsias sobre o tema, mas nós sabemos que por esses dias, em função da crise, as empresas resolveram diminuir o número de rotas e a passagem aérea no Brasil está subindo de preço. Na contramão daquilo que seria interesse do governo ou do país, né, que se amplie as rotas e que aumente a qualidade do serviço. As empresas se defendem dizendo que isso poderá causar dumping no mercado e que o problema não seria especificamente das empresas, mas sim da quantidade de impostos, do aumento do dólar, etc. e tal. Mas com essa concorrência estrangeira, isso vai mudar. Eu acredito que vem para o bem, né? Mercado aberto é sempre positivo. Nós já comentamos em outras oportunidades aqui que quando um dos critérios para que o país cresça é que ele se abra mais. Efetivamente, precisa ver como é que está a situação dos outros países em relação ao mesmo tema. Você não pode simplesmente abrir, sendo que um outro país não abra, né? Mas vamos torcer para que isso tenha um resultado positivo para a nossa economia. A ideia do governo é fazer com que esse número amplie o número de pessoas que se disponha, né, que queira viajar, né? Ano passado foram 119 milhões de passageiros, 117 milhões, alguma coisa assim, e o governo quer passar esse número para 130, né, no futuro próximo. Vamos torcer para que dê certo. E o segundo item, então agora é oficial, nós comentamos por diversas vezes aqui no nosso programa a respeito da expectativa do PIB para o ano de 2015. Essa semana o IBGE então passou a informação que é de menos 3,8% a queda do PIB brasileiro em 2015. Esse número só não é pior do que em 1990, quando ele bateu menos 4,3% na época do governo Collor. É um número muito negativo e com perspectiva, como já dissemos mais de uma vez aqui, de termos um número negativo esse ano de novo, 2 anos consecutivos, só desde 1929, 2 números negativos consecutivos desde 1929. Né? E está abaixo de algumas previsões que a gente... Está pior do que algumas previsões que a gente fez lá atrás, quase um ano atrás. Lá atrás. É muito preocupante. E eu acredito que as pessoas que estão em casa devem estar percebendo no seu dia a dia, pelo menos a maioria, eu estou, por exemplo, nós todos aqui, na verdade, no meu caso, eu sinto em casa, como qualquer cidadão brasileiro, e dentro da universidade, nós estamos atravessando esse momento difícil. Numa distribuição do PIB, a agricultura ficou com 1,8% positivo, mostrando a aptidão, aliás, foi o único positivo, mostrando a aptidão agrícola do nosso país. Isso é inegável. Se por um lado é positivo, nós não temos que negar, né? Temos que ter isso como aspecto positivo. Por outro lado, não existe país rico exclusivamente assentado sobre a agricultura. Nós temos que ter agricultura forte e indústria forte. E a indústria, meus queridos, puxou negativamente 6,2%, um número terrível, né, para um país que precisa se industrializar. O setor de serviços, que tem um impacto muito grande, pela primeira vez saiu negativo. Deu menos 0,2%, e isso realmente pesou substancialmente. O 4º trimestre de 2015 foi o pior de todos eles, o que mostra, nós estamos no 1º de 2016, o que quer dizer que nós temos a crise no seu pior momento, vamos dizer, né? Quer dizer, se os últimos meses do ano passado foram muito negativos, não tem como virar o calendário de um ano para o outro e agora vai ser positivo. Não, sinto muito, nós ainda vivemos esse momento extremamente amargo. Alguém gostaria de comentar? Não, não. Você já falou várias vezes aqui. E nós, o Francisco, costumávamos, não sei se você já viu, nós... Lastimado. Além de lamentar, a gente arrisca quando sairemos, né? Não acertamos nenhum até agora. Bem, fica um apelo que nos momentos em que a gente mais tem crise é quando as ideias inovadoras são mais bem-vindas, né? Exatamente. Então, quem assiste a gente, é hora de pôr o chapéuzinho de pensar e verdade. começar a fazer a diferença.
tomara, Deus, que tenha realmente essa diferença no futuro próximo. Muito bem? Podemos seguir? Muito bem. Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o Francisco Silva Neto. Ele que é nosso... Você é natural de onde, Francisco? Sou daqui de Araras mesmo. Ararense. Tenho muita sorte. O meu curso só tem aqui ou na Paraíba. Legal. Ele que é estudante da UFSCar, ele cursa o 9º perfil do curso de bacharelado em agroecologia. É um sujeito muito engajado. Eu gosto muito dele, sou suspeito para falar, porque afinal de contas ele participa de alguns conselhos. É um parceiro da administração da universidade, portanto, eu acho que isso tem contribuído, inclusive, para a formação dele. Oxalá Deus ajude que outros alunos nossos estivessem, né, participando da mesma forma. E hoje ele vem, nesse programa 66, falar sobre CSA, que numa tradução significaria, é uma sigla em inglês, Comunidade que Suporta a Agricultura. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. O que é CSA? Pois bem, esse termo, Comunidade que Suporta a Agricultura, já foi muito incorporado para os brasileiros, para a gente continuar utilizando essa sigla que vem dos Estados Unidos e significa Community Supported Agriculture. Seria uma agricultura que é financiada, que é suportada pela comunidade. É um termo relativamente novo aqui no Brasil e no mundo todo. As primeiras experiências do CSA começaram na Europa na década de 70, paralelamente no Japão na década de 60, um pouco antes, e funciona mais ou menos assim. É um grupo de consumidores que se juntam, agariam uma certa quantidade de dinheiro e usam esse dinheiro para investir num agricultor. Esse agricultor vai produzir, tudo que ele conseguir produzir, ele vai repassar para essas pessoas, que a gente costuma chamar de coagricultores, que foram quem juntou esse montante, esse capital, para investir na produção. É muito vantajoso essa ideia se a gente para pensar que tudo aquilo a mais que o agricultor consegue produzir é repartido entre todos os coagricultores, entre todos os consumidores. Por outro lado, todos aqueles problemas que quem está acostumado com a agricultura sabe que são vigentes, caso venha uma chuva muito forte ou uma praga inesperada, uma seca, igual as que a gente tem visto nos últimos anos, e a produção é afetada, todos os consumidores juntos arcam com o problema de ter uma quantidade menor de produtos. Esses consumidores ou coagricultores, eles se associam, eles se juntam, financiam um determinado agricultor, e os produtos, na verdade, é de comum acordo? Sim, essa é uma boa pergunta. Normalmente, no começo de cada ano produtivo, toda a comunidade se junta, os agricultores e os coagricultores, os consumidores, e eles programam a produção do ano seguinte, em vista do dinheiro que eles têm e daquilo que eles pretendem produzir. No CSA daqui de Araras, que o pessoal da UFSCar fundou e agora está sendo incorporado um pouco mais pela comunidade, a gente tenta manter um padrão de 11 itens. Esses itens são normalmente verduras e legumes, mas a gente já está contando com frutas também. O objetivo principal é que todos esses alimentos frescos dos coagricultores venham do CSA. O nosso CSA é relativamente novo, começou em novembro do ano que terminou, mas a gente pretende, ao longo dos anos, conseguir chegar nessa realidade. Por enquanto, a gente tem 11 produtos, toda semana são 11 produtos que mudam. Não muito, a gente tenta variar pelo menos 5 dos produtos que são ofertados, alguns continuam a mesma coisa, mas já uma boa parte da feira das pessoas já está ficando dentro do CSA. Tá. Bom, eu tenho um monte de perguntas. Eu também. Você falou de financiamento, né? Como é que é feito esse processo, né? Como é que o dinheiro chega na mão do produtor? Nos CSAs mais avançados, os agricultores, junto com os coagricultores, principalmente os do Grupo Core, que são um grupo de coagricultores que se dedicam mais para montar planilhas, para ver os preços reais do custo de produção, eles chegam no valor que vai ser necessário para se produzir durante todo aquele ano. Imaginando na compra de insumos, lembrando que todos os CSAs têm que produzir organicamente, é uma das demandas. É uma exigência. É uma exigência que surgiu com o Teikei. O Teikei, que começou no Japão, era um grupo de mulheres que estavam preocupadas com o desaparecimento dos pequenos produtores, que as propriedades estavam ficando maiores, e com o impacto dos herbicidas nos alimentos.
Então, elas, como uma regra, pediram que a produção fosse orgânica. E quando você para pensar que hoje em dia quem incorporou o CSA é principalmente aquela parcela da comunidade que está mais preocupada com o impacto ambiental, quando você produz organicamente é mais fácil você fechar uma escala, diminuir, ter uma menor necessidade de insumos, então você consegue diminuir a pegada ecológica dos produtos que estão sendo produzidos. Entendi. Então, praticamente os custos que acabam entrando, na maioria dos casos, são composto. A gente trabalha com propriedades relativamente pequenas, que no caso do nosso CSA, normalmente essa é a realidade de todos os CSAs aqui no Brasil. Então a gente acaba precisando comprar o composto, que é a principal fonte de adubo para a produção, e isso entra como um gasto. E o resto é principalmente gastos com energia elétrica, quando muito algum insumo que é permitido na agricultura orgânica, tem alguns bioinseticidas, biofungicidas, que podem ser adquiridos de fora, mas também entra aí, que é algo muito legal, que seria o custo de vida do agricultor. Tá. Você também já tem que considerar que o agricultor tem uma família de tantos, que ele também precisa de produtos que não dá para tirar da terra, ele precisa ter um lazer. Isso tudo acaba entrando junto. A gente costuma dizer, quem trabalha com CSA, que você compra um produto que vem com a cara do agricultor que está plantando. Se você sabe quem foi que plantou, a gente incentiva que os coagricultores vão e visitem as propriedades, para eles verem como é a rotina de trabalho dos agricultores, para eles verem como é produzido. A gente sempre brinca que as crianças de hoje em dia acham que o leite vem da caixinha, né? Sim. Que o leite não vem da vaca. E a mesma coisa, tem muita gente que... A gente está tão acostumado com a batata e a cenoura tão lavada já nas gôndolas do supermercado, que a gente nem imagina como é arrancar uma cenoura da terra, ver como ela vem suja e tudo mais. Tudo tem por trás, né? Exatamente. Esses coprodutores, eles fazem um repasse mensal Aqui em Araras a gente tem feito assim, mensal. Quando você entra, você faz um contrato que não tem muito valor legal, tem mais um valor ético no qual você se compromete a participar por tanto tempo, e você pode fazer o pagamento à vista, pagar 6 meses de uma vez ou ir pagando mensalmente. Você sempre paga no mês anterior para o agricultor, mas nos CSAs mais avançados você paga anualmente. Você paga para a produção do ano seguinte. E esses produtos chegam para o consumidor como? Então, dos preceitos do CSA é que você não pode ter um terceiro distribuindo. Então, ao contrário do que normalmente acontece com as cestas de orgânicos que você recebe na sua casa, no CSA você não poderia contratar alguém para passar distribuindo. Foge dos princípios que vieram do TK. Então, o que a gente tem um depósito que funciona dentro de uma república de alunos da UFSCar, chama Casa Moura, aqui em Araras, fica próximo do posto Henrique Volpe. Até convido quem quiser aparecer para ver como funciona, todas as segundas-feiras, das 5 às 8 horas da noite, das 17 às 20. A gente fica lá no depósito e daí você pode ver, os agricultores trazem em caixas tudo que eles conseguiram colher, e daí a gente lá no depósito separa, pesa, vê quanto tem e faz uma divisão do quanto cada cotista, cada coagricultor vai conseguir levar. Legal. Atenção você que está em casa, quer conhecer mais sobre o CSA, o que tem aqui em Araras, né? O Francisco acabou de dar aí uma informação importante para quem quer, então, ingressar no grupo, não é isso, Francisco? Isso. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode mandar um e-mail para csaararas, tudo junto, @gmail.com, e lá a gente pode ter mais informações na nossa página do Face, alguns números de telefone no qual vocês podem tirar mais dúvidas. Eu ia falar isso no final, mas fiquei com medo de esquecer, deixa eu falar logo. Eu já atropelei um pouco. Mas não tem problema, tá tudo certo. Você falou sobre CSAs avançados, vamos dizer, em outros locais, no sentido de que já faz tempo que eles estão assim organizados. Estamos falando de onde? De que países? Aqui no Brasil, o primeiro CSA foi na Demétria, em Botucatu. Ele começou em 2003. Lá está funcionando até? Funciona, na verdade, Botucatu, o grupo de consumidores ficou tão grande que eles já possuem 2 CSAs dentro da cidade. Quantas pessoas? Então, a gente calcula que um agricultor que trabalhe até 3 hectares consegue sustentar 200 famílias. Nossa, bastante. É bastante. Olericultura é muito intensiva, né? Uma produção muito intensiva. 2003, você disse? 2003 começou. No bairro da Demétria, que o CSA está muito ligado com a agricultura biodinâmica. E lá na Demétria, a agricultura biodinâmica é muito forte. Uma tradição, né? A concepção inicial você falou que veio do Japão. Agora, não sei se você começou paralelamente no Japão e na Europa. Principalmente na Alemanha, onde Rudolf Stein foi o precursor da agricultura biodinâmica, começou as experiências dele.
E nos Estados Unidos, onde ficou mais famoso, na década de 80, agricultores alemães foram 2 simultaneamente. No ano de 86, começaram 2 CSAs por lá. Nos Estados Unidos virou febre. O último censo que eu vi, eles tinham mais de 1.700 CSAs 1.700? Distribuídos pelo país inteiro, principalmente nas costas. Tá. Isso começou na década de 80? Na década de 80 nos Estados Unidos, quase no fim, quase na de 90. No Japão é mais antigo. No Japão começou na década de 60. Lá no Japão eles têm uma única cooperativa de produção orgânica que alimenta 1/4 do país. Nossa. 1/4 dos japoneses funcionam de um CSA, que era parecido com o TK, virou uma coisa muito maior, não dá mais para a gente chamar CSA, mas é uma rede que liga os produtores com os consumidores na região. São sempre essas redes que tentam fazer com que a comida seja consumida o mais perto possível. Isso tem um impacto no preço muito alto, um impacto ambiental muito grande num país que nem o Japão, onde a quantidade de terra agrícola a cada dia está menor. Limitada. Você conseguir desperdiçar o mínimo possível de alimento é uma grande vitória. Tem um item interessante que eu gostaria de comentar, é que pequenos produtores do mundo inteiro, eles têm que buscar alternativas para sobreviver nessa massificação, né? Então o CSA vem de encontro, pelo que eu estou entendendo, a essa perspectiva, né? Uma das melhores formas de você manter um bom preço para o produtor é você eliminar o atravessador. Exato. Porque por cada atravessador que o produto for passando, alguém vai ter que tirar o seu pão dali de cima, né? Isso vai aumentando o preço que chega para os consumidores. Então, quando você elimina os atravessadores na cadeia convencional, o produtor leva para um grande centro de distribuição, um atacadista que vai vender para o varejo e lá você vai acabar comprando. Então, no mínimo, são 3 passos para o produto chegar na nossa casa. Em muitos, acaba passando por mais passos ainda. E muitos dos produtos vão... Acho que todo mundo já viu um fim de feira, né? A quantidade de alimento que é desperdiçada é terrível. A xepa. E para os agricultores é muito ruim. Imagina você ir para uma feira e não vender tudo aquilo que você colheu. Você sabe que você está perdendo tudo aquilo. Entendi. Então, no caso do CSA, é uma vantagem. Que quase todo o dinheiro que você investiu na produção, você como um agricultor, você não vai desperdiçar porque você tem a garantia que aquele produto vai ser comercializado. E no que você elimina o atravessador, você pode cobrar um pouco mais, o consumidor pode pagar menos e os dois saem ganhando. Estamos vamos falar de preço, né? De dinheiro de novo, né? É algo que preocupa a gente. Preocupante. Eu estava falando agora há pouco. O preço desses produtos é maior, menor, igual? Como é que é? Ok. Se você for comparar com os produtos convencionais, ele sai mais caro. Tá. Agora, se você for comparar com o preço de produtos orgânicos no supermercado, sai muito mais barato. Porque o problema dos produtos orgânicos no supermercado são 3 principais. Passa pelo mesmo problema dos atravessadores, a quantidade que se gasta com embalagem, que os produtos orgânicos já são todos minimamente processados. Eles acabam agregando valor. Eu acho que ninguém nunca encontrou nenhum produto orgânico que não estivesse lavadinho na bandejinha, com 2, 3 camadas de plástico em volta. Isso agrega no valor. E por último, o problema é que a oferta é menor que a demanda. Tem muita gente querendo consumir orgânico, pouca gente produzindo. E aqui no Brasil a gente também tem esse estereótipo que o orgânico tem que ser caro. Se estiver muito barato, o produto lá no supermercado, a gente já suspeita, acaba não levando. Então tudo isso mantém os preços altos. Isso é uma tristeza. Terrível. Eu estive nos Estados Unidos no meio do ano passado, tem uma rede de supermercado lá que muito me impressiona pela forma como eles trabalham. Eu trouxe até algumas coisas referente. Eles têm uma bateria de orgânicos grande. E eu fiquei impressionado com diversos produtos, inclusive produtos que não me são comuns, que eram exatamente o mesmo preço do que o produto convencional. No final do ano passado, nós recebemos na UFSCar alguns pesquisadores da Dinamarca, né, e eles comentaram que lá no país deles os produtos são o mesmo preço, no máximo 30% mais caro. E você consegue encontrar de tudo feito orgânico, até, sabe, essas batatas chips, esses salgadinhos que a gente sabe que não é saudável, lá você encontra batatinha feita com produto orgânico. Você consegue achar todos os ingredientes para produzir uma batatinha, que vai desde a batata, do óleo e as ervas que acabam temperando, você consegue produzir organicamente. Sim. Porque lá eles têm essa noção que orgânico não é saudável, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Entendi. Porque a gente orgânico é quase remédio. Para eles as coisas não estão tão vinculadas quanto a gente tem aqui.
Posso mais uma, né? Pode. Já estamos terminando. Quando o produtor deixa de colher, o coprodutor também acaba perdendo, né? Então, um problema que a gente passou mês passado aqui no CSA de Araras. A gente teve problema com as chuvas, a gente ficou sem nenhuma folhosa. Os alfaces que estavam no campo ou se perderam no mato, porque os agricultores não tinham condições de ficar fazendo a capina, ou a própria chuva rasgou as folhas. Então a gente ficou por quase um mês de janeiro, um pouquinho mais de um mês, de dezembro e janeiro, sem consumir folhosas, porque os agricultores não estavam conseguindo. Entendi. Muito bem. Muito bem. Mais alguma coisa? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui por enquanto. Francisco, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Teus esclarecimentos foram muito interessantes. Eu acredito que quem está em casa agora vai entender um pouco mais sobre isso. Perfeito. Eu agradeço o convite e da oportunidade de falar sobre o CSA. Tá, joia. Stefano, foi um prazer. Nos vemos em breve. Em breve estaremos juntos de novo. Tá, ok. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.